Olá, estamos começando mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e hoje estou mais uma vez com o professor e jornalista, radialista João Martins, que vai discutir comigo hoje alguns assuntos no tocante às séries A e C do Campeonato Brasileiro. Professor João Martins, em primeiro lugar, seja bem-vindo e é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa. Eu é que agradeço o seu convite mais uma vez e dizer da satisfação de poder ter nesse momento de bate-papo sobre o nosso futebol a nível de Ceará, de Brasil e não esquecendo o nosso futebol aqui de Sobral, que é o Guarani. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro Série A. Na rodada do último domingo, o Fluminense ganhou do Náutico por 2-1 jogando em casa. O Figueirense foi surpreendido em casa pelo Palmeiras, perdeu por 3-1. O Santos também em casa perdeu para a Portuguesa pelo mesmo placar, 3-1. O Botafogo empatou com o Corinthians em 2-2. O São Paulo ganhou do Cruzeiro por 1-0. Já a Ponte Preta e Vasco empataram em 0-0. O Atlético de Goiás perdeu para o Flamengo pelo placar de 2-1. Um golzinho já no apagar das luzes. Isso é até um assunto que eu vou conversar com o meu companheiro João Martins. O Internacional ganhou do Bahia por 3-1. Bahia que vinha fazendo uma belíssima campanha no segundo turno da competição, chamados Jogos de Volta. O Atlético Mineiro empatou com o Grêmio em 0-0. E o Sport ganhou do Curitiba, jogando em casa por 1-0. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A fica da seguinte forma. Em primeiro, o Fluminense com 56 pontos, o Atlético Mineiro vem em segundo com 52, o Grêmio é o terceiro com 49 e o Vasco da Gama vem em quarto com 44 pontos. Já aqueles que brigam por uma vaga no G4, no caso o São Paulo tem 42 pontos, o Botafogo 40, o Inter 40 e o Curitiba 36. Já na zona de rebaixamento está o Sport, que é o 17º, com 27 pontos. O Palmeiras é o 18º com 23. O Figueirense é o 19º com 22 pontos. E na lanterna está o Atlético de Goiás com apenas 20 pontos. Professor João Martins, com esses resultados, a classificação ficou assim um pouco definida em cima. Embaixo a briga está muito grande. Na zona intermediária a confusão, num bom sentido, se armou em relação à pontuação, e essa vitória do Flamengo é uma coisa incomum, porque o Flamengo vem de uma série de derrotas, uma série de resultados não satisfatórios, e eu perguntaria, o que está acontecendo com o Flamengo? Olha, na verdade, o Flamengo vem passando por esses momentos de indecisões dentro de campo, o time não consegue fazer as finalizações necessárias, perdeu jogos fáceis, e aí uma vitória como essa de ontem deixa o Flamengo numa posição mais satisfatória, mas ainda não com aquela tranquilidade de que o time vai realmente ter um momento positivo na competição. No geral, o Flamengo precisaria de um resultado positivo, muito embora que muita coisa ainda precisa ser feita, porque a cada rodada você pode observar que altera e muito a ordem de classificação. E o Flamengo ele tem que continuar ganhando, muito embora não convencendo com os resultados positivos, que foi o caso de ontem, uma vitória importante, mas ainda não assegurando essa crescida na tabela de classificação. Nós temos aí a situação do Ronaldo Gaúcho, que jogando no Flamengo vinha mantendo assim um futebol abaixo da crítica. De repente passou para o Atlético e é o jogador mais importante, vem fazendo gols. O Wagner Love tornou-se a peça principal no time do Flamengo e não estamos vendo assim o Flamengo muito à vontade na competição, ao fato que o Atlético Mineiro vem tendo resultados espetaculares com o Ronaldo Gaúcho. Eu pergunto, o que aconteceu na sua ótica, na sua análise, o que aconteceu o Ronaldo Flamengo e o Ronaldo Atlético? Hoje o futebol, a maioria dos times joga em função de um ou dois jogadores. O Flamengo ficava nessa dependência de jogar em função do Ronaldo. A desmotivação, e aí entra uma questão
administrativa da equipe, salários atrasados, o clima que não ficou muito legal entre o Ronaldo e o treinador do Flamengo, isso fez com que o jogador caísse um pouco de produção pela questão da motivação. E aí ele precisava ser motivado, que não aconteceu. O clima ficou muito pesado e ele não rendia o suficiente. No Atlético, ele chegou como estrela. E aí, jogador que já passou por grandes times a nível de mundo, ele gosta disso, ele precisa disso. Alimenta o ego. Alimenta o ego. Então, essa diferença da má fase que ele teve no Flamengo, pela desmotivação, ele não era mais o estrela. O estrela do Flamengo era o treinador. E ele chegou a dizer em alguns momentos. Então, o Ronaldo se sentiu inferiorizado. Não era mais aquela sensação da equipe. Já no Atlético, não. Ele é o estrela. Ele é o primeiro plano. Ele é o primeiro plano. E isso dá uma motivação e o cara se desdobra dentro de campo até para provar que realmente ele ainda tem um bom futebol e ele vem provando isso. Antes da gente falar do Fluminense, que vem fazendo uma campanha belíssima, vamos falar do Santos. O que está acontecendo com o Santos? O Santos passa por uma fase que eu diria de renovação. O Santos sempre fez isso. Revelou grandes jogadores desde a época Pelé. E ainda continua com essa filosofia. Muito embora que a torcida, essa torcida mais fervorosa, não aceita. Quer jogos, resultados imediatos nos jogos. Mas a diretoria vem se mantendo com essa filosofia de conseguir revelar ou continuar revelando jogadores. A história do Ganso influenciou. E aí nós ouvimos vários depoimentos de jogadores, de alguns torcedores mais próximos da diretoria, de que a novela Ganso estaria atrapalhando também dentro de campo. E aí eu acho que com essa solução dele ter definido sair do Santos, talvez a coisa comece a melhorar. Mas, na verdade, o grande foco do Santos hoje é continuar revelando jogadores, porque dá também um retorno financeiro para a equipe. Alguns segmentos da imprensa nacional andou revelando que o próprio Ganso forçou a sua saída do Santos. Você vê assim também? A história do Ganso no Santos é muito parecida com a do Ronaldo no Flamengo. O Ganso estava desmotivado. Ele deixava claramente que não gostaria de permanecer jogando no Santos, tanto é que está indo para o São Paulo e você pode ter certeza que ele vai voltar a ser aquele Ganso que foi no Santos há anos atrás. Ele foi a sensação ontem, né, no jogo da vitória do São Paulo diante do Cruzeiro, né? Apresentação, camisa e tal, apresentação à a torcida gostando disso, né? Ele está chegando no São Paulo como estrela, né? Realmente com essa motivação. Agora falando aí em São Paulo, o Oswaldo, cearense, fez um gol ontem também e está se tornando um jogador importante, muito embora que não apareça muito, mas contribuindo com bons resultados para o time do São Paulo. Será que nós vamos ter um Oswaldo tipo um Tangerina? Porque o Tangerina teve uma oportunidade no São Paulo, teve uma passagem, por sinal, numa época muito ruim, porque ele tinha dois jogadores espetaculares disputando a posição com ele, tinha o Mila, o Silas, né? E esse pessoal, na época, foi disputar o Mundial pela seleção brasileira e o Tangerina teve a sua oportunidade. E no regresso desses dois jogadores, ele quis se manter titular. E por uma questão até de justiça, dois atletas que vinham da seleção brasileira, de um Mundial, por uma questão até de financeira, deixar dois atletas de seleção no banco, ou um dos dois no banco, para dar uma chance ao Tangerina, seria um caso à parte, né? E o Oswaldo está aí. Ontem foi o chefe, o homem que comandou a vitória do São Paulo, vem chegando, como se diz, comendo pelas beiradas, conquistando a sua posição. Você acha que ele vai encontrar dificuldades ou ele vai estar fazendo a coisa certa? Mostrando que sabe, mostrando que é um finalizador, que é um centroavante, que consegue resolver na hora certa. Como é que você vê essa situação do Oswaldo? Eu vejo dois momentos diferentes. Na época do Tangerina, até pela filosofia de jogar, ele é diferente do Oswaldo. O Tangerina fazia aquela função de um quarto homem avançado, um jogador mais tranquilo, mais técnico. O Oswaldo já é um jogador mais brigão, né? Tanto é que ele apanha muito na gíria do futebol das zagas adversárias. Outro momento diferente, né? O Tangerina saiu numa fase muito boa do futebol cearense. O Oswaldo praticamente estava sendo revelado, né, nos bons momentos no time do Ceará. Agora,
O problema do Oswaldo é que pegou um treinador que não gostava, pelo menos deixou transparecer, que não era muito favorável ele ser titular do São Paulo, que foi o Leão. Tanto é que agora ele está tendo a oportunidade. O Tangerino, no caso, né? O Oswaldo agora, Sim. né, que também o Leão não dava oportunidade. Né? Sim, sim. Então, o Tangerina teve um momento muito mais favorável para ele deslanchar no São Paulo do que o Oswaldo está tendo agora. Né? Porque, na minha opinião, são jogadores com categorias diferentes, com técnica diferente, né, dentro de campo. Então, para mim, o Tangerina teve muito mais facilidade de se firmar como um destaque na época do que o Oswaldo agora, né, lá no São Paulo. São situações que a gente espera que, pelo menos como não deu certo para o Tangerina, até porque ele preferiu ser titular no Bahia do que ser reserva no São Paulo, né? O Oswaldo está chegando, está entrando, está resolvendo, ou seja, está conquistando passo a passo, jogo a jogo, a sua situação dentro dos titulares do São Paulo. E, na verdade, na época do Tangerina, essa saída de jogadores nordestinos, cearenses para o sul do país era uma coisa muito discriminada ainda. Realmente eles chegavam lá e muitas das vezes não aguentavam a própria pressão, forma, né, de como eram tratados. Teve outros jogadores que foram na mesma época do Tangerina e não ficaram. É por isso que o Tangerina preferiu voltar para o Nordeste novamente. Hoje não. Hoje o futebol já está com um nível bem mais elevado. Há um tratamento interno dentro das grandes equipes para preparar esse jogador. E a discriminação, querendo ou não, diminuiu um pouco. Não acabou, mas diminuiu. Mas o jogador tem que jogar muito para conquistar, que é o caso do Angelino, né, no Flamengo. Jogou muito tempo, o cearense, mas permaneceu no Flamengo como titular por méritos próprios, né? Chegando até a fazer gol de título. No caso do Angelim, para você ter uma ideia, Lucimar, de Juazeiro para frente, as pessoas já têm uma noção de que é um Nordeste mais avançado. Juazeiro já fica ali na região lá de Rio Grande do Norte, Pernambuco, já é um tratamento diferenciado. Infelizmente, o nosso Ceará, lá eles são chamados o quê? Jogador cabeça chata, jogador com rapaduras, essas coisas que infelizmente, psicologicamente, influencia na prática dentro de campo. A gente vê testemunho isso de vários jogadores que já estiveram lá. Vamos falar do Fluminense. 2-1 sobre o Náutico, nadando, tem o artilheiro da competição, o Fred que está com 12 gols, um gol a mais do que o Bruno, e também do Wagner Love, o Wagner Love que tem 2 gols a menos, o Wagner Love está com 10 gols, o Bruno tem 11 gols e o Fred com 12, artilheiro isolado. E o Fluminense nadando solto na competição. O Fluminense poderia estar numa posição bem melhor. Ele perdeu a oportunidade, inclusive deixou de ganhar alguns jogos que, na minha opinião, fáceis, né? Mas permanece naquela média, num patamar de liderança. O Fred, na minha opinião, hoje, ele é um dos melhores atacantes do Brasil, tem provado isso fazendo gols. Que atacante só está bem se fizer gol. Né? Eu acho até que ele merecia já uma oportunidade aí com o Mano Menezes, que ele chegou a dizer que enquanto o Mano estiver na seleção, dificilmente ele entrará. E aí você percebe aí a discriminação de treinadores em relação a jogadores na própria seleção. Então o Fluminense vem pintando, né, que realmente pode ser um favorito forte para essa final do campeonato. Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani de Sobral. Guarani de Sobral jogou ontem, domingo, no estádio do Junco, aqui mesmo em Sobral, ganhou do Águia de Marabá por 3-1, a vitória que o Guarani vinha perseguindo há muito tempo, para ser mais preciso, a segunda vitória do Guarani na competição. Os resultados da rodada de ontem, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C pelo Grupo A, o Paysandu empatou com o Santa Cruz em 0-0, o Icasa, já no apagar das luzes, jogando em casa, perdeu por 1-0 para o Luverdense. O Salgueiro e Fortaleza não saíram do 0-0. O Cuiabá aplicou uma goleada de 5-1 no 13 da Paraíba. E, como eu falei, o Guarani de Sobral, 3-1 no Águia de Marabá. Professor João Martins, com esses resultados, ou praticamente esse jogo do Guarani, vamos ser mais específicos, se você quiser até se estender aos outros resultados, fique à vontade. Não deixou de vir uma vitória na hora certa para o Guarani, porque ou era a vitória ou nada, né?
O Guarani começou, a partir de ontem, uma nova etapa de planejamento. O Vladimir Jesus vinha falando isso ao longo dos 3 últimos jogos, né, desde quando ele chegou em Sobral, que o Guarani teria que chegar um momento de apagar essa sensação de que nada daria certo. E isso, o grupo, e aí eu lembro de uma reunião na sexta-feira, né, que antecedeu o jogo de ontem, que o pacto interno do Guarani seria a não discriminação ou ficar culpando A, B ou C por os resultados. Isso feito entre os próprios jogadores, numa reunião com a diretoria e a comissão técnica. Porque havia o pênalti do Pitbull na quinta-feira diante do Horizonte. Aí começaram a dizer, o Pitbull deveria não ter batido e tal. Quer dizer, isso não é para ter mais no Guarani depois dessa reunião de sexta-feira. Em relação à vitória de ontem, se o Guarani não vem nessa má fase, seria uma vitória normal. Mas, diante de 9 rodadas, sem o Guarani saber o que era uma vitória, ontem é como se fosse assim, uma conquista extraordinária. Uma redenção. Uma redenção. Quer dizer, uma porta que se abriu, onde o Guarani de Sobral, a partir dali, tem que pensar realmente em vencer com facilidade. Não é mais para ter aquela sensação de que o Guarani é incapaz, dentro de campo, para vencer os seus adversários. Uma vitória de 3-1, na minha concepção, poderia ter sido mais, pelo volume de jogo que o Guarani apresentou. E as oportunidades, né? As oportunidades que continuam sendo perdidas, muito embora que tenham aproveitado 3. A chegada do Vanderlei deu uma caracterização de organização na frente, e aquilo que nós falamos agora há pouco em relação a outros times. Quem é a estrela hoje do Guarani? Vanderlei. Você pode observar ontem, você como comentarista, que as jogadas Bismarck, do lateral esquerdo Jefferson, do próprio Luiz Fernando, era em prol do Vanderlei. Tanto é que ele recebeu várias bolas, muito embora que ainda não aquela bola direitinha, a bola meio requintada, mas hoje o Vanderlei é o responsável pela organização meio campo, ataque do Guarani. Ele não está ainda no 100% dele. Então, eu acredito que, com essa vitória de ontem, o Guarani vai tirar aquele peso da responsabilidade de achar que não dá certo as coisas. E tem que vencer mais 4 jogos dentro de casa. O Guarani não pode perder nenhum. Inclusive, o próximo adversário, que é o em casa, vem de uma derrota. Mas aí você sabe que quando enfrenta Guarani em casa, as coisas mudam. É igual enfrentar Ceará e Fortaleza. Há quem diga que seja um jogo de 9 pontos. Eu nunca tinha visto isso, né? Exato, porque assim, o em casa vai precisar se recuperar, porque senão ele vai entrar também na lista dos possíveis rebaixados. A gente analisando o jogo de ontem em relação ao Vanderlei, eu estive entrevistando o Vanderlei no meio da semana. E ele é um cara que tem uma humildade muito grande. Ele disse, olha, rapaz, eu não sou a estrela, não sou o salvador da pátria, eu não sou o melhor, eu vim aqui para ajudar meus companheiros, eu vim aqui para somar. Mas em campo, diante das atitudes, a gente percebe outra coisa, que ele realmente é o articulador maior. É aquele cara que vai atrás, chama a responsabilidade, canta a jogada, ele fica à disposição como opção de jogo. E quando é acionado, ele vai com uma qualidade muito grande, foi o caso do terceiro gol, que ele armou toda a jogada no meio de campo, abriu pela direita, recebeu em profundidade, conseguiu chegar na linha de fundo e botar uma bola a meia altura na diagonal para que o centroavante chegasse e arrematasse para o fundo das redes, selando de vez assim a vitória do Guarani. Isso mostrou a característica do Vanderlei, a responsabilidade e a consciência de jogada que ele tem dentro das 4 linhas. Eu acho até que a identificação do Vanderlei com o Guarani é uma coisa estupenda. Ele contou um pouquinho a história dele ontem, numa reportagem no final do jogo, que começou quase com a função de gandula no Guarani. Ele realmente tem uma identidade muito forte com o time de Sobral, tanto é que ele tinha outras propostas, eu creio que ele tenha dito isso para você na reportagem, de outros times, e ele optou em ficar em Sobral, perto da cidade que ele nasceu, o distrito, aliás, que é Caracará. Agora, precisa o Guarani um jogador, além do Bismarck, que já fez isso ontem, naquele toque curtinho, aquele toque certeiro, porque o Vanderlei ele pega a bola ali no meio campo, já entrando para a grande área, ele dá um passe certo de que vai receber na frente. Para isso, o jogador que recebeu o passe do Vanderlei tem que ser inteligente. Eu acredito até que o Danilo Pitbull, que vem crescendo na sua condição
física e técnica, poderá ser uma boa dupla de ataque com o Vanderlei, que já fez isso no Guarani em anos anteriores. A classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, Grupo A, é a seguinte. Primeiro está o Luverdense com 29 pontos. O Fortaleza vem em segundo com 26. Em terceiro, o Salgueiro com 18. E o 13 da Paraíba vem em quarto com 16 pontos. Com 16 pontos também, pela ordem de decesso, está o Águia de Marabá, o Santa Cruz e o Paysandu. Na oitava posição está o Cuiabá com 15 pontos. E na zona de decesso, na zona de rebaixamento, está o Icasa, que é o nono colocado com 12 pontos, e o Guarani de Sobral com 9. Os próximos jogos do Guarani é contra o Icasa em Sobral, contra o Luverdense fora de casa, contra o 13 da Paraíba em casa, em Sobral, contra o Curitiba fora de Sobral e contra o Fortaleza encerrando aqui em Sobral. Estes são os jogos do Guarani e a esperança de que ele consiga um bom resultado aqui dentro da cidade de Sobral. Professor João Martins, vai ter uma situação de que Guarani e Fortaleza vão ter que se ajudar. De que forma? O Guarani joga contra o Luverdense, que é o líder. O Fortaleza é o vice-líder. Por outro lado, o Fortaleza vai pegar nada mais, nada menos do que o Cuiabá. Então, uma vitória do Fortaleza contra o Cuiabá seria uma ajuda direta ao time do Guarani, e uma vitória do Guarani diante do Luverdense seria uma ajuda muito grande ao Fortaleza no tocante a assumir a tabela, o topo da tabela de classificação. Quer dizer, são situações, e os dois terminam essa fase jogando entre si, Guarani e Fortaleza. Em rápidas palavras, como é que você vê? Olha, esse jogo do Fortaleza pode ser decisivo para a classificação do Guarani. Porque ele vai pegar 2 jogos fora de casa, tem que trazer pelo menos 3 pontos, aliás, 4 pontos, porque na matemática mais resumida, o Guarani tem que ganhar 5 das 6 partidas que restam. Então ele venceria as 4 em casa e buscaria uma vitória fora, ou 2 empates, e ficaria dependendo de resultado dos seus adversários direto, para não cair. Agora, essa matemática que você coloca, ela é importante que seja observada. Porque a partir de agora o Guarani vai querer que alguns adversários, como o Cuiabá, o próprio Luverdense, não vençam. E o Guarani, o Fortaleza, com certeza poderá ajudar o Guarani vencendo jogos importantes e talvez até fazendo um jogo diferenciado na reta final contra o Guarani aqui no Estádio do Junco. Eu ontem, no meu comentário, eu falei, muita gente achou estranho, eu dizer que o Guarani, com a vitória de ontem, pelo futebol que apresentou, que foi o mais importante, foi o futebol convincente, ele não só tem condição de brigar para sair da zona de rebaixamento, como eu fazendo meus cálculos, ele está em condição de brigar para entrar no G4. Há possibilidade remota, muito remota, mas é como a pessoa que está na UTI. O parente pergunta como é que ele está, ele está respirando, então tem vida, enquanto a vida há esperança. Com o Guarani também está sendo assim, né? Eu ouvi, inclusive, essa frase e eu fiquei sem entender, mas depois, indo para o papel, realmente tem sentido. O Guarani, se vencer todas as 6 partidas, ele chega numa reta final 18 pontos, e automaticamente os times que ele vencer vai caindo na tabela. 18 pontos numa competição é muito ponto. Então, 18 mais os 9 que mais tem, os 9 né? que ele já tem. Daria o quê? 27 pontos? 27 pontos. Porque ele com 21, 22 já não cai. E ele ficaria com a sobra aí de quase 6 pontos diante dos seus adversários. Então você tem razão e é aquela história, onde há esperança, né, a vida. Pois tudo bem, estou muito satisfeito com a sua vinda aqui ao programa. E nós estamos encerrando mais um Esporte em Debate, que é um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Estive conversando com o radialista, comentarista, professor João Martins. Eu sou Luzimar Castro e até o próximo programa.